Hoje no Tarek Notícias, incêndio em hospital mata 13 pacientes com Covid-19 na Índia. Incompetência atrasou a aquisição de vacinas contra a Covid-19, segundo diz a revista o ex-secretário do governo. Piscina transparente suspensa liga prédios de luxo em Londres. Desmatamento na Amazônia afeta abastecimento de água em mananciais de São Paulo. Herdeiro da Samsung vai a julgamento por polêmica fusão de filiais. Governo do Japão decreta estado de emergência em Tóquio há 3 meses dos Jogos Olímpicos. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. Um incêndio no hospital Vijay Vallabh, nos arredores de Mumbai, matou 13 pacientes com Covid-19 hoje na Índia. As causas do fogo ainda estão sendo investigadas. Uma análise preliminar dos bombeiros aponta que o fogo pode ter começado em um aparelho de ar-condicionado. A Índia enfrenta seu pior momento na pandemia, com 2 milhões de novos casos em apenas uma semana e recordes sucessivos de casos e mortes por coronavírus. O sistema de saúde entrou em colapso e pacientes sofrem com a falta de leitos, de remédios e de oxigênio nos hospitais. Na última quarta-feira, mais de 20 pacientes morreram em um hospital em Nashik após uma interrupção no fornecimento de oxigênio. Em Ahmedabad, indianos aguardavam em ambulâncias e até em carros particulares por vagas em um hospital para a Covid-19. Na capital, Nova Delhi, cremações em massa ao ar livre são feitas para dar conta do número de mortes. O governo indiano atribui a segunda onda ao não uso de máscaras e ao desrespeito ao distanciamento social. Especialistas apontam como causas também uma nova variante e o próprio governo, que chegou a comemorar a fase final da pandemia em março e tem se recusado a adotar um lockdown nacional. A Índia bateu o recorde mundial de novos casos de Covid-19 nos últimos 2 dias, 314 mil na quarta e 332 mil ontem. Os números superam os 301 mil infectados registrados pelos Estados Unidos no dia 2 de janeiro desse ano, quando o país enfrentava o seu pior momento da pandemia. Com isso, o mundo também registrou novos recordes de novos casos nos últimos 2 dias, 889 mil na quarta-feira e 899 mil ontem, segundo o projeto Our World in Data. Ou seja, ontem foram confirmados 10 casos a mais que na quarta-feira no mundo inteiro. O ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, afirmou em entrevista pública ontem no site da revista Veja que o atraso do governo na aquisição de vacinas foi motivado por incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde. Fábio Weingarten, que deixou a Secretaria de Comunicação no mês passado, não responsabilizou diretamente o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mas a equipe que gerenciava o Ministério da Saúde nesse período. O ex-secretário se referia na entrevista ao episódio de agosto do ano passado, quando a farmacêutica Pfizer ofereceu ao governo 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, com entrega prevista para dezembro, mas o governo não quis. Weingarten disse ter tomado conhecimento de que a Pfizer havia enviado ao governo uma carta com a oferta de vacina, mas que o Ministério da Saúde sequer respondeu. Ele afirmou que a partir daí se colocou à disposição para negociar com a farmacêutica e fez reuniões com diretores da empresa em Brasília. Na entrevista, Weingarten isentou de responsabilidade o presidente Jair Bolsonaro, mal orientado por auxiliares, segundo afirmou. O presidente Jair Bolsonaro costuma atribuir a demora do avanço da vacinação no Brasil à escassez de imunizações no mercado mundial. Mas além do episódio da Pfizer, em outubro passado, ele chegou a vetar a assinatura de um protocolo de intenções para a compra pelo governo federal da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. Atualmente, a maior parte dos brasileiros vacinados recebeu a Coronavac. Na ocasião, o presidente Bolsonaro desautorizou o então ministro Pazuello, que havia anunciado a assinatura do protocolo em uma reunião com governadores. O ex-secretário Fábio Weingarten disse que, se convocado, falará à CPI da Covid criada pelo Senado para apurar, entre outros pontos, ações e omissões do governo da pandemia e que dará início aos trabalhos na próxima terça-feira.
Olha, gente, vamos falar agora de uma notícia bizarra, porque uma piscina de acrílico transparente foi instalada entre dois blocos de um conjunto de prédios de luxo no sudoeste de Londres, na Inglaterra. O modelo inédito foi chamado de Sky Pool, piscina do céu em tradução livre. A instalação está no 10º andar dos dois blocos a 35 metros de altura e os moradores poderão passar de um edifício para o outro nadando. As laterais de acrílico têm 20 centímetros de espessura e a estrutura toda da piscina pesa o equivalente a 50 toneladas, além de comportar 148 mil litros de água. A fabricação foi feita no estado do Colorado, nos Estados Unidos. A piscina será inaugurada oficialmente no dia 19 de maio de 2021. O desmatamento na Amazônia tem afetado o abastecimento de água nos principais mananciais de São Paulo, segundo especialistas. O volume de chuvas no Cantareira em 2021, por exemplo, já é o menor do que no período anterior à crise hídrica em 2013. Segundo dados do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, abril teve 49,4 milímetros de chuva no sul e no sudeste, menos da metade da média histórica para o mês, que é de 82,1 milímetros. Também choveu bem menos em janeiro, 210,4 milímetros. Em fevereiro choveu 173,3 milímetros e em março 134,7 milímetros. No Cantareira, que é o maior sistema de abastecimento do estado, o volume de chuvas de abril de 8,5 mm é apenas 10% da média histórica para o mês. O valor também é o menor do que o registrado em 2013, antes da crise hídrica em São Paulo. O Cantareira opera atualmente com pouco mais da metade da capacidade de armazenamento. Há 8 anos, o sistema estava com 63% da capacidade. O Alto Tietê, segundo o maior manancial do estado, está abaixo da marca de 60%. Em 2013, alcançava 67,2%. O volume total de todos os 7 sistemas hídricos no estado também apresenta índice menor do que o de 2013. São 1.141,97 milímetros cúbicos em 2021 contra 1.268,24 milímetros cúbicos do ano que aconteceu a crise hídrica. Em nota, a Sabesp, a empresa de abastecimento de água de São Paulo, afirma que, por enquanto, não há risco de desabastecimento na região metropolitana de São Paulo e que as mudanças climáticas são a causa da escassez de água. O herdeiro e diretor da Samsung, Lee Jae-yong, preso por um escândalo de corrupção, se apresentou ontem em Seul, na Coreia do Sul, para a abertura de um julgamento pela polêmica fusão de 2 filiais que lhe permitiu assumir o controle do conglomerado. A Samsung, que está entre as primeiras fabricantes do mundo de smartphones e chips, é de longe o maior dos chaebols, impérios industriais que dominam o mundo dos negócios na Coreia do Sul e a 12ª economia do planeta. Essas dinastias familiares costumam contar com uma pequena participação nos conglomerados, mas os controlam através de montagens financeiras complexas de participações cruzadas em suas filiais. No papel, Lee Jae-yong é neto do fundador do conglomerado e é vice-presidente da Samsung Electronics. Ele foi demitido por manipulação dos preços e abuso de confiança com uma operação que permitiu em 2015 a Chaeyoung Industries, filial especializada em moda, alimentação e lazer, assumir o controle da Samsung por 8 bilhões de dólares. Ele era o principal acionista da Chaeyoung Industries e a Samsung é suspeita de ter subavaliado artificialmente para dar ao herdeiro uma participação maior na fusão. Isso permitiu consolidar seu controle com vistas a uma sucessão suave à frente do grupo que ainda era dirigido por seu pai, Lee Kun-hee, falecido no ano passado. Os advogados de Lee Jae-yong sempre afirmaram que tudo o que fez no âmbito da fusão foi legal. Lee Jae-yong cumpre pena atualmente de 2 anos e meio de prisão por corrupção e desvio de recursos em um escândalo que levou à destituição e à prisão da ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye, artífice da projeção mundial da Samsung. Seu pai, Lee Kun-hee, deixou aos herdeiros após a sua morte em outubro do ano passado uma imensa fortuna, mas também um imposto de sucessões no valor de 13 trilhões de wons, o equivalente a 9 bilhões e 700 milhões de euros.
cuja primeira parte deve ser paga no fim do mês. A empresa tem um papel crucial na economia sul-coreana. O governo do Japão declarou hoje um novo estado de emergência em Tóquio e em outras 3 regiões devido ao aumento dos casos de coronavírus. Os Jogos Olímpicos estão marcados para ocorrer em 3 meses no dia 23 de julho. Os Jogos Olímpicos deveriam ter acontecido no ano passado e foram adiados por um ano por causa da pandemia. Ontem, os organizadores dos Jogos anunciaram o primeiro caso de Covid-19 detectado durante o revezamento da tocha olímpica. Um homem que participou do revezamento na ilha de Shikoku, no oeste do país, testou positivo e afirmou ao comitê organizador que não divulgou a identidade do paciente. O comitê se comprometeu a trabalhar com as autoridades médicas para adotar as precauções necessárias e organizar um revezamento da tocha seguro. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela companhia de vocês. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, bom fim de semana. E a gente volta a se encontrar amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã.